Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Papo de Compadre. Meu nome é Rafael Batista, como muitos já sabem. Hoje é um episódio um pouquinho diferente. A minha amiga, host do podcast, Cíntia Pamplona, não vai gravar com a gente. Ela teve um probleminha pessoal, um probleminha familiar de saúde, mas assim, tudo tranquilo, tudo resolvido. É porque não tinha como ela vir mesmo. Mas ela vai ser muito bem representada hoje. O que a gente fez para trazer um episódio maneiro para vocês, com bastante conteúdo? A gente trouxe o figuraça, o Glaucio Ataíde, do Instituto Gourmet, que já gravou aqui com a gente. Vocês já assistiram o episódio. Ele está de volta para ocupar a cadeira da Cíntia. Ele não é tão bonito quanto a Cíntia, né? Preferi a Cíntia aqui do meu lado, mas eu acho que ele vai mandar bem. Até porque o nosso convidado, que eu ainda não vou anunciar já, é do ramo de franquias também. Então, ninguém melhor do que o Glaucio para puxar alguns assuntos interessantes aqui. E aí, Glaucio, seja bem-vindo. Obrigado aí por nos salvar. Valeu, obrigado pelo convite. Você me bota nessa furada. O cara que já foi padre em casamento, como a gente disse no episódio dele, a gente pode até repetir aqui, e ele vai dar conta. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o Thiago Reis. Eu vou apresentar ele rápido, porque fundador da Barbearia do Zé. Acho que, todo carioca conhece a Barbearia do Zé. Homem, mulher, todo mundo conhece. Ele tem muita história boa para contar. E é isso, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo. É isso aí, vamos deixar bastante dica pro pessoal. Thiago, quer começar, Glaucio? Vou te dar essa... Vambora, começa furada, tu já começa botando a furada. A Cíntia, que sempre começa com a primeira pergunta, vambora, representa ela aí. Não, eu tenho outras para fazer lá na frente, né, sobre o teu projeto de expansão, o que você almeja pro futuro do teu negócio, mas eu achava legal a gente começar ouvindo a história da empresa, como é que surgiu, que você deu uma prévia ali pra gente, o pessoal vai querer ouvir. Normalmente, os grandes negócios são iniciados pela solução de alguma dor, né, de alguém, que você encontrou uma oportunidade, muito vinculado ao time de entrada do mercado, mudança de mercado, você explora aquele time na hora correta. Uhum. E execução, né? Porque muita gente deve ter tentado colocar uma barbearia do Zé e não conseguiu ainda. Acho que é uma boa pergunta. O time da Barbearia do Zé é muito perfeito. Né? Entrou na hora certa e executou bem feito, provavelmente, mas deixa o Thiago falar aí. Obrigado. Eu sempre fui empreendedor, né? E abri a Barbearia do Zé como um negócio paralelo. E como começou a Barbearia do Zé? Eu e o Hugo, a gente tinha uma ideia de abrir alguma coisa, sonho de moleque, de infância, a gente é amigo de infância, e a gente ainda não sabia o que, assim, o que a gente vai abrir juntos. Era uma coisa que a gente ficou buscando desde moleque. E eu estava numa aula de marketing e o professor estava falando sobre transformar, o assunto era embalagem, né? Transformar um botequim num botequim, uma barbearia no barbershop. Eu falei, volta aí, barbershop, você traduziu para o inglês, mas eu não pesquei. Aí ele, não, porque tem uma barbearia que eu conheci lá em Nova York, numa área que está sendo revitalizada, o cara conseguiu criar um negócio extremamente conceitual, aquela coisa. E aí aquilo ali despertou uma estrelinha. Liguei pro Hugo, falei, Hugo, olha essa ideia. Ele, caraca, muito maneiro e tal. Porque ele tinha uma conexão com barbearia muito forte, que eu não tinha. Minha geração, e no meu caso, eu cortava o cabelo em salão. Mas o Hugo frequentava barbearia com o avô, com o pai. Era uma coisa que tinha uma conexão, né? Era um momento que os homens da família paravam para se conectar e para fazer um programa em família, um programa legal, bacana. Então tinha muita representatividade para ele. E aí a vida estava dando um rumo diferente para cada um em termos de negócios e vida pessoal. E aí 10 anos depois a gente resolveu colocar a ideia no papel. Na verdade nem foi abrir. 10 anos depois dessa aula? 10 anos depois dessa ideia, que a gente ficou ali sempre, de vez em quando parava para debater o assunto, né? Obviamente não fiquei completamente aleatório do assunto, ao longo de 10 anos, cada viagem que eu fazia, minha esposa trabalhava em consultoria, só pegava projeto internacional, e a cada viagem que eu fazia eu dava uma fugida para frequentar uma barbearia ou conhecer uma barbearia fora do Brasil, que é de onde a gente poderia trazer inspiração, já que o barbeiro estava falido, não existia essa instituição mais barbearia, os homens migraram para o salão, com o convite de ser unissex, e ficaram lá vagando dentro de um espaço unissex que nunca foi bem tratado, porque o ticket médio dele era muito mais baixo quando comparado com a mulher. E aí a gente resolveu fazer um MBA em gestão de negócios no BMEC, e a gente aproveitou esse período do MBA para a gente colocar o plano da Barbearia do Zé no papel, né? Então a gente saiu com um plano de negócios e já terminando o curso e emendando no início do negócio. Legal, legal. Realmente, essa que ele falou, né? A gente não era bem tratado, assim, era
É que o salão unissex não era um ambiente masculino, né? Não a gente era. chegava Mas lá ele falou um era negócio legal constrangedor que eu não tinha me frequentar. atentado, né? O ticket do homem não é interessante Não é pro salão, pra interessante. estrutura. É porque a verdade, mulher é vai lá verdade. colorir, escovar, É verdade, é verdade. cortar, o homem só... Às vezes ela parcela em 10 frequência- vezes, no segundo mês ela já tá voltando pra colorir de novo. A frequência do homem é maior, talvez. Eu vejo lá em casa. Eu vou mais cortar o cabelo do que minha esposa. Mas realmente. Sim, se só que botar a na ida ponta, dela a vale ida dela- por um ano seu. Isso é verdade. É quase isso. Você foi bem colocado. Mas você não. Assim, você teve essa ideia e ficou trabalhando com seu amigo, queria empreender junto e tal, isso é muito legal. Mas você já vinha empreendendo em outros negócios, né? Que te deram bagagem também para Que me deram bagagem, tanto informação quanto empreendedorismo. Como é que o Thiago caiu no mundo do empreendedorismo? Cara, eu sempre fui empreendedor. Eu acho que eu nasci empreendedor. Eu sempre fiquei farejando uma oportunidade. Eu passava num lugar, via, sei lá, tá em obra. Meu pai vendia imobiliário de escritório. Eu entrava e perguntava, vai precisar de imobiliário e tal, que não sei o que eu sou vendedor de imobiliário, chinelo, bermuda, como eu tava, eu lá caçava oportunidade. E no meu pai pegava o catálogo dele, voltava, vendia, atravessava, pegava uma grana que me sustentava 2 meses. Aí eu ia visitar minha esposa num projeto dela no exterior, eu voltava com a mala lotada de roupa dos Estados Unidos e vendia para os amigos. Então, sempre fez parte da minha essência. Você gosta de venda? Eu Você gosto de gosta de venda, vender. eu acho que eu sou bem comercial. Né? Para não dizer que eu nunca tive uma carteira assinada, eu trabalhei um dezembro, Natal, numa loja de shopping, que vendia surfwear na época. Porque eu tinha um objetivo com aquela grana, que era fazer uma viagem em janeiro. Então eu ralei em dezembro, janeiro, peguei de volta. Fora isso, aqueles 22 dias, eu nunca tive carteira assinada. Mas a gente fala muito isso aqui. Tive uma independência financeira desde os 18 anos, mas sem precisar trabalhar para ninguém. Sempre foi dessa maneira, né? Começar a vida assim em venda é legal, né? Botar na loja de shopping. Cara, assim, normalmente, né? Você também começou se assim. você né? conversar com 100 empreendedores, 99, 90 vão ter essa pegada comercial, que assume risco, que é arrojado, e executor, que é proativo. É normalmente uma pegada que é o empreendedor de sucesso. Eu acho que eu nunca falei aqui, mas meu primeiro, assim, eu não digo que foi uma empresa, mas eu dava aula particular de matemática e física. Então eu estava no 3º ano para fazer pré-vestibular, já tinha um destaque nessas matérias e comecei a dar uma linha particular. E meu primeiro negócio foi eu morava na Ilha do Governador, botei o anúncio do Jornal do Bairro. Foi quando eu passei no vestibular. Aí eu só passei, nem tinha começado. Aluno de engenharia da FRJ, matemática e física e tal, acho que estudante que eu botei. E aí começou a pintar. Isso foi um treinamento muito legal, porque assim, eu tinha que entrar na casa do... Eu tinha 17 anos quando eu passei, então assim, era muito novo. Eu entrava na casa para dar aula, às vezes para alguém de 16, ou da minha idade, às vezes até mais velho. Isso também foi muito legal, para você se comportar e saber vender. E aí eu ganhava a hora aula e tal, mas aí você começa a criar produtos ali. Fala assim, pô, se eu der uma aula ao sábado, aulão, sabadão, com 5 pessoas, grupo, cada um... Porque eu fiquei, cara, o que eu tô falando pra esse cara aqui que a gente tiver do lado, podia estar ouvindo também. E às vezes o cara não tem grana para pagar uma aula particular. Vai escalando. Aí fazia isso aí, foi escalando. Aí depois tinha pai que sabia que o filho era preguiçoso, né? Você não queria fazer o dever de casa, estudar, ficava enrolando. Aí ele tinha um pacotinho do ano, 12 cheques. Tipo assim, eu ficava indo lá estudar. Recorrência, você já estava recorrência. Aí eu pegava cheque, depositava na conta, às vezes da minha mãe, quando não tinha conta ainda e tal. Isso foi muito legal. Então começar vendendo ajuda muito. E parece que não, mas E hoje... quebra aquela timidez do jovem, né? Aquela limitação, aquela barreira. Exato. Então acho que 99, você falou 90, eu diria que 99 começou vendendo, né? Isso aí. Mas continua a tua história que tá boa. Falando sobre barbearia, então a gente tá voltando para barbearia. A gente estava com um plano de negócio pronto, a gente estava com uma ideia, uma concepção bacana, tinha tudo para funcionar bem, mas faltava alguma coisa que a gente falasse, sabe, que me conectasse emocionalmente com o negócio. Eu tenho isso e muitas vezes até já me atrapalhou em termos de negócio, mas eu não consigo fazer nada que eu não acredito. Eu não conseguia vender uma cadeira pro cara se eu não tivesse certeza que aquela cadeira era melhor para ele. Então, tava um vazio ali, sabe? A gente tava avançando, mas eu tava avançando de uma maneira meio que sentindo que faltava alguma coisa. E aí alguém falou do meu avô, falou do Zé, e aí eu falei, cara, Zé é um nome muito forte, Barbearia do Zé. Pronto, fechou. É Barbearia do Zé. Aí eu falei, Hugo, tá maluco? A gente já tem um maluco, já tá tudo pronto, vamos caminhar. Não, cara, Barbearia do Zé é um nome muito forte. Qual era o nome antes? Vambora. Cara, você acredita que eu esqueci?
O Hugo tava falando outro dia isso. Eu falei, cara, você acredita que eu esqueci o nome que a gente tinha na barbearia 8 anos atrás? É muito bom. Né? Mas enfim, que bom, que eu até guardei na gaveta ao ponto de bloquear. E a gente... E aí muitas pessoas pensam que o Zé era barbeiro, né? Que a gente tinha uma relação. Não tem nada a ver com isso. A gente pegou o nome Barbearia do Zé, que era muito forte, por conta do meu avô. Meu nome também é Thiago José. E aí eu fui estudar as características do meu avô, de ver se tinha alguma relação com barbearia, né? E aí a gente levantou as principais características dele e a gente resolveu construir uma cultura da Barbearia do Zé toda apoiada nas características do meu avô. Vou ver se eu lembro elas de cabeça aqui rapidinho, mas ele era um cara extremamente vaidoso, ele se cuidava, ele tinha uma boa alimentação naquela época que as pessoas eram extremamente ignorantes desse assunto. Ele era um cara humilde, pobre e se preocupava com isso. Então ele morreu com, sei lá, 70 e muitos anos, todo sarado, que malhava em casa sozinho, né? Então ele era um cara muito, muito vaidoso, pentezinho, barba, a forma de se vestir, a boina, enfim. Então vaidade é a primeira característica que não tem como negar, que tem uma conexão total com barbearia, né? Ele era um cara extremamente resenhador, pessoas. Ele gostava dessa comunicação, desse toque, desse abraço. E a cultura da Barbearia do Zé, a palavra que a gente mais bateu na tecla, em termos até de marketing, foi resenha. Uma palavra que a gente, obviamente, veio dos boleiros, mas a gente trouxe isso com muita evidência para o mercado, né? Para a comunicação público masculino. E a gente bateu nessa tecla há 8 anos, que é uma característica do meu avô. Ele todo dia dava aquela passadinha no bar para tomar um chopinho, uma cerveja, porque ele se preocupava com a alimentação, com a saúde, então ele não podia, nunca ninguém viu meu avô bêbado. Mas na verdade era para se conectar com as pessoas. E aí o chopinho que surgiu como cortesia da Barbearia do Zé é essa cerveja que meu avô tomava todo dia para abrir o canal e começar a resenha. E aí hoje você vê o movimento de barbearias que virou um clichê, né? Eu vou na barbearia, eu já vinculo automaticamente a meio da barbearia a tomar um chopp. Sim. E a gente trouxe isso como uma novidade apoiada numa atitude que meu avô tinha todos os dias. Foi a Barbearia do Zé, né? Foi a Barbearia do Zé. Né? Então a gente nunca quis, dentro da Barbearia do Zé, promover eventos que as pessoas ficassem bêbadas e a gente incentivar um consumo de álcool exagerado. Sempre foi uma cervejinha como uma fuga do estresse do trabalho, tanto que o ambiente é extremamente temático, né? A ideia é que o cara entre lá e esqueça que o mundo existe, toma um shopping, se conecta e tal. E aí ele é um cara extremamente resenhador, ele era um cara caridoso, então tudo a ver com o negócio quando a gente pensa em termos de responsabilidade social. Ele era muito organizado financeiramente, então um cara que ganhou 2 salários mínimos a vida inteira, o que ele construiu aí um prédiozinho na cidade interior, com 3 apartamentos, 4 apartamentos eu acho, e um apartamento no Rio de Janeiro, né, fora uma reservinha que ele deixou para minha avó, cara, quem ganha isso e consegue construir um império desses, né? Então um cara extremamente organizado, então é uma referência pra gente financeiramente, uma referência pra gente como empreendedor. Ele era um cara, esqueci agora, 5, 1, 2, 3... Vaidade, enfim. Se cuidava, chopinho, pessoas, resenha. Acho que bateu 5. Empreendedor. Ele carregava sempre um estojo com várias coisas que ele achava que o hotel, ele era porteiro de um hotel, recepcionista de um hotel, na verdade, chegou lá com 16 anos e terminou a vida dele assim. Você trabalhou sempre nesse hotel? Quê? Ele trabalhou sempre nesse hotel? Sempre nesse hotel, a vida toda. E então ele amava o trabalho, ele amava o que ele fazia. Ele era um cara trabalhador, empreendedor, porque ele carregava um estojinho para vender o que o hóspede poderia precisar e fazer um dinheirinho à parte, né? Então a gente, trazendo para a cultura, quer que a Barbearia do Zé seja o que o Hotel Bragança representou para o meu avô. Que as pessoas sintam vontade de trabalhar lá a vida inteira, se aposentar. E quando a gente tira o trabalho dela, né, que foi o que aconteceu com o meu avô, assim, quando ela se aposente, ela volte, que ela tenha vontade de voltar todo dia, como meu avô fazia. O Hotel chegou num ponto que falou, ele não consegue mais vir, ele está atrapalhando já o negócio, não dá. E isso comunicou pro meu pai, né? E mesmo assim, meu avô insistia todos os dias em voltar pro hotel e ficar sentadinho lá na porta, dormindo, na recepção, porque ele não queria se desconectar. Porque ele amava o que ele fazia, ele amava o trabalho. Então, que os nossos barbeiros, os nossos funcionários, amem a Barbearia do Zé, se conectem com a Barbearia do Zé, gostem do ambiente de trabalho e queiram e sintam essa vontade de voltar mesmo depois que elas não trabalhem mais ou depois que elas se aposentem, né? Então, a gente desenhou toda a cultura apoiada nas características do meu avô e aí, sem querer, a gente percebeu que, sim, o meu avô não é barbeiro, mas ele tem tudo a ver com a Barbearia do Zé. Sim, a gente fez a Barbearia do Zé ter tudo a ver com ele e transformou isso de uma maneira... veio todo um propósito, né, atrelado pela história de vida dele. Exatamente. Né? E aí a gente consegue transformar hoje a vida dos profissionais que trabalham conosco, né? A gente vê a galera entrando
E aí você olha pro cara 6 meses depois, você percebe que assim é muito claro, postura, a rede social, a forma de se vestir, o que ele passa a ter de interesse, como que o cara abre a mente, como o cara se transforma. Eu vi até que você montou um centro de formação, não foi? Para esses profissionais? Isso, a gente tem um centro técnico, chama Centro Técnico Barbearia do Zé, o CTBZ, e ele tem 2 frentes, né? A técnica e a comportamental. Então, a técnica ele vai trabalhar deficiências que ele vem do mercado com formação que tem algum tipo de gap para ser trabalhado. E a comportamental, que a gente vai trabalhar os treinamentos institucionais, atendimento ao cliente, encantamento, aula de finanças pessoais. A gente traz vários temas para abordar, fazer com que esse cara realmente se desenvolva, né? Isso tudo justificado pelo meu avô, sempre presente nos treinamentos e conectando as pessoas. A gente chegou a ter, acho que 5 ou 6 funcionários que já tatuaram o brasão, né, a nossa logo, no corpo. Então, eu acho que isso é uma prova de que a cultura organizacional que a gente desenhou em torno dele, ela realmente existe, a gente realmente conseguiu fazer isso funcionar. Né? A cultura é muito legal, porque eu lembro de ser uma das primeiras. Se eu falar que é a primeira, não sei. É a primeira Barbearia do Zé nesse pegado no Rio. Vamos falar de Rio de Janeiro. Não é a primeira. Não, mas assim, como a gente demorou 10 anos para começar, mais 2 anos para fazer o plano de negócio, nesse período dos últimos 2 anos já estava começando a pipocar um movimento com muito pouca expressividade. Ninguém entrou das primeiras, mas, com assim, agressividade. A cultura de todas hoje é a da Barbearia do Zé. É a da Barbearia do Zé. Né? A gente fala que é a única coisa que eles não podem copiar, né? Porque a maioria que surgiu depois da gente abrir as portas, o mesmo modelo. Era no cliente, sentava na cadeira. Sentava na cadeira, perguntava pro barbeiro as coisas que ele achava que já era suficiente para abrir. Quem não quer ser dono de uma barbearia? Se você é criado na ilha, como você não gostaria de ser dono da Barbearia do Zé da Ilha? Sim. Onde você encontra todos os seus amigos de infância, ou que conviveram com você esse tempo inteiro para bater um papo, tomar uma cerveja, trocar uma ideia, ser conhecido do bairro. Então era um cliente que sentava na nossa cadeira e fazia meia dúzia de perguntas pro barbeiro e achava que estava pronto para abrir uma barbearia, né? Aí depois a gente veio assistindo o mercado se redesenhar de novo e eles foi confirmando Muitos que a coisa não é bem assim. Não é assim, não funciona assim. Quando é desafio que a gente enfrentou e enfrenta até hoje. Para chegar nesse formato, nesse modelo, nessa operação. Cara, assim, tem uma essência na coisa, né? Quantas vezes você também, a gente muda de estratégia e tal, sei o quê, mas quando você encontra o propósito, você vai. Acho que em todos os negócios, você faz um negócio, você começa a ver gente próxima às vezes de você, às vezes um ex-funcionário e tal, abrindo também, que é legítimo. Porque qualquer negócio ele é muito dinâmico, né? Ele precisa de atualização, de desenvolvimento, não, mas criação. Por que fulano deu sorte? Não, cara, porque assim, quantas vezes tá operando naquele mês ou naquele momento, até vocês passaram pela pandemia, assim, tá no vermelho, mas você acredita naquilo ali, entendeu? Sim, e quem não tem um propósito, primeiro não te move. Primeiro vermelho, cara, deixa eu sair daqui, deixa eu ir pro eu e o Hugo, a gente fala que a Barbearia do Zé é esforço, sentimento e técnica. Se não tiver um dos 3, o negócio não funciona. Então, tanto a técnica do profissional e do que a gente faz tecnicamente para entregar, técnica de gestão, né? A gente sentimento, que é o que a gente fala de propósito. Se não tiver sentimento, você não consegue aturar a quantidade de leões que você tem que derrubar por dia. Sim. Você derruba, e é todo dia, né? Todo dia. Você derruba um, vem a família toda. Todo dia. E assim, entendi, a escola é muito legal. Acho que também esse conceito de escola que não ensina só o técnico, mas ensina comportamento, etc. Mas você treina o barbeiro. E assim, o barbeiro para atender na Barbearia do Zé passa pela escola. Quando ele é contratado, ele tem uma seleção são 3 provas, né? Uhum. E se ele tirar abaixo de 8 em algumas delas, ele fica devendo um complemento técnico. Mas 8 a gente entende que ele está apto a atender numa cadeira. Se ele passar na prova, ele não precisa passar na escola. Não, mas ele entra para complementar a formação depois. Você faz uma capacitação dele, né? Ele já é profissional da área. Ele já é profissional da área e a gente ajusta dentro do modelo Barbearia do Zé. Né? E se durante ali a atividade você percebe que ele não tem esse perfil, o cara acaba não ficando, né? Naturalmente, né? A pessoa não tem o perfil. A própria equipe bota pra fora. De uma maneira sutil, a equipe mina, porque ela entende que se tem um profissional ali que não está dentro do modelo, ela vai prejudicar o sistema. Vai prejudicar eles também. Rodar. E a gente tem um modelo de todo mundo entra como pleno e só passa a ser sênior, que a gente fala que agora sim você se tornou um Zé, quando ele fica 1 ano dentro desse túnel, sendo observado pela equipe, pelo barbeiro sênior líder da unidade dele e pelo gestor, pelo franqueado, por nós, somos dono da loja.
em termos comportamentais, né? E aí dentro desse período, ele pode ter alguma reclamação técnica, que normalmente quando a gente para avaliar, não é um problema técnico, é um problema de comunicação. Então quando você me manda uma mensagem, fala, o cabelo tá uma bosta, tá mal cortado, e a gente pega as fotos e a gente bota num comitê para olhar o cabelo do cara, você vê que tecnicamente não tem erro. O cabelo tá bem cortado. Mas não era o que o cliente esperava. Então, não atendeu a expectativa cara, que a gente do bate nessa tecla de comunicação, você tem que gastar 2 ou 3 minutos com o seu cliente antes de você começar qual a expectativa dele. Porque você vai aumentar a probabilidade de dar certo. Sim, então, sem dúvida. O cara às vezes erra, esquece, mas a gente vive voltando nessa tecla, porque é muito importante, né? E aí ele pode errar tecnicamente, porque a gente viu que 90% dos problemas não é técnico, né? A comunicação, mas em atendimento é imperdoável. Então ele não pode, te atender mal, te tratar mal, não fazer o processo que ele tem que fazer em termos de atendimento, porque a gente percebeu que os clientes que retornam, que fidelizam, são aqueles que são bem tratados, muito mais do que ter um cabelo que vamos chamar de bem cortado, né? Isso. Então isso pra gente é o primordial, né? Tudo isso que você avalia é o perfil do cara índole, né? Você tá avaliando isso do cara. Sim. Tratar bem o outro, etc. Eu falo isso muito na empresa. A gente tolera erro técnico, todo mundo erra. E agora valores, ética, índole e tal. Normalmente o problema está no comportamental. É isso aí. Tá no comportamento. Fala um pouquinho dessa virada de chave sua, né? Vocês abriram a operação, qual foi a primeira? Qual foi o resultado que vocês tiveram? Deve ter sido extraordinário na época. E como é que foi essa virada de chave para começar a expansão, ou com rede própria, ou também com franquia, que você deve falar um pouquinho. Bacana. A gente abriu a loja e como ela veio muito formatada, visualmente, projeto da loja, uniforme, a identidade visual, rede social, e era uma coisa muito novidade, as pessoas do Rio de Janeiro ficaram malucas para conhecer do que se tratava barbearia, né? Eu escutei um playboy do Leblon falando, eu vim aqui porque é cool vir no Meyer e frequentar a tua barbearia. Alguém já tinha me falado, eu precisava ver isso de perto. A primeira foi no Meyer, né? A primeira foi no Meyer, né? E assim como ele, vinha gente da região dos Lagos, região serrana. A gente chegou a ter filas, assim sem mentira nenhuma, de 6 horas dentro da barbearia do Zé do Meyer para cortar o cabelo, num dia de sábado. Quando a gente achou que estava lotado, não tinha mais ninguém lá dentro, não cabia mais ninguém lá dentro, chegou um grupo de motoqueiros que vieram, sei lá de onde, muito longe, para terminar a rota deles dentro da barbearia. Quando eu vi aqueles caras entrando cheio de capacete, mas muito, cara, aqueles casacos, eu não tinha nem onde colocar. Falei, Hugo, o que a gente vai fazer com essa galera? Vamos guardar. Aí não tem problema não, posso esperar. Eu vou bebendo enquanto o meu tempo chega, né? Enquanto a minha hora chega. E aí quando a gente viu que tava lotado... Que dá pra esperar, né? E lá nem era grande. A loja do Meyer era uma loja de 90 metros quadrados, né? E aí quando a gente começou a ver que o negócio estava muito lotado e que os clientes sentavam na cadeira, levantavam com vontade de ser dono de barbearia, a gente falou, cara, a gente tem que usar essa galera para expandir e a gente tem que expandir antes que alguém chegue com força e expanda também. Tudo bem, temos uma cultura forte, um trabalho visual muito forte, enfim. Mas a gente não tá... Se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer, né? Chega, e aí, ocupa o território e exatamente. O cara vem com grana. O cara vem com grana, monta a equipe, vai embora. Nem sempre o primeiro vai ser o maior. Sim. Aí a gente chamou o Matheus, né? Que eu acho que você Mateus conhece da Ilha. É o dono da loja da Ilha. Isso. E aí a gente resolveu expandir via modelo de franquia com participação societária. Porque a gente conseguia manter o controle muito mais de perto, até porque não tinha toda a parte formatada de franquia, né? Então a gente iniciou a formatação de franquia e a gente iniciou a expansão ao mesmo tempo. As lojas inauguraram. A segunda? A segunda, depois Tijuca. E você não acha também, você falou assim, veio um rapaz do Leblon e comentou, é cool vir no Meia e tal. Realmente é uma pegada mais subúrbio, né? A barbearia é isso aí, né? Eu lembro que meu pai, ele saía da ilha para ir numa barbearia do seu Deneci, talvez deve ter falecido e tal, já era muito senhor na época. E eu ia com meu pai, a gente ia lá em Bom Sucesso, que meu pai tinha morado em Bom Sucesso. A ilha normalmente é o recreio do suburbano, na época era o upgrade da galera de Bom Sucesso, Ramos. Isso aí, melhorei, vou pra ilha. Aí vamos olhar pra ilha. E aí ele levava lá em Bom Sucesso pra poder cortar no seu DNC. E era essa pegada de para o carro na rua, por exemplo, na Barra, botar num shopping, não sei, tem alguma em shopping? A gente nunca entrou. A gente, por uma questão de modelo
e conta fechar. A gente achava que a conta não fechava e a gente segurou a onda e nunca entrou no shopping. Porque eu acho que é essa pegada de andar na rua, de ficar ali, tá ali na calçada e tal. Do lado dos meninos lá, do lado da barbearia tem uma hamburgueria. Você tá num centro comercialzinho ali que né, dá pra dar uma volta. Eu acho que também, não tô chutando, mas acho que a escolha dos locais, assim, você falou, Meia e Ilha, Tijuca. Isso, foi repetido. São bairros parecidos, Se eu tenho um modelo que deu muito certo, pra que eu vou pra Zona Sul hoje? Então, primeiro eu vou seguir onde eu tô vendo que a gente consegue repetir a receita do bolo e depois a gente vai começar a dar outros passos. E, cara, a mudança foi surreal. Quando a gente partiu pra Zona Sul, a gente era a barbearia suburbana. A gente estava nos eventos da Zona Sul, a gente começou a levar cadeira, botar em eventos como Brasa, enfim, Tardezinha. A gente era o desejado pela Zona Sul, mas era como se eles quisessem a gente lá no subúrbio. Porque quando eles viessem para a Zona Sul, tipo, perderia um pouco da graça, sabe? Foi muito estranho chegar na Zona Sul. Isso. A gente teve que sentar e redesenhar e pensar em algumas coisas dentro da operação que ia atender o cara de uma maneira diferente. A forma, nosso tom de voz teve que dar uma adaptada. A gente percebeu que... Engraçado, né? Você muda a zona da cidade, né? E é por isso que a gente não saiu do Rio. Porque para você sair do Rio, você tem que entender para onde você está indo. E qual o nível de adaptação que você vai ter que fazer, né? Não, isso é muito... Da cultura do lugar. Tem um amigo meu que tem loja de roupa e tá expandindo. Ele falou, cara, não é tão simples assim pegar e ir para São Paulo, não. Tem que pensar bem, porque Brasil, às vezes, né? A minha roupa veste o Rio, não sei se vai vestir São Paulo. Cara. O Brasil, ele não é um país, né? É um continente. Né? E a gente tem vários países aqui dentro, né? Tem, por exemplo de roupa que você falou. O Marcelo, meu primo teu parceiro, ele falou, cara, eu fiz consultoria numa empresa de uma rede de loja de roupa. E assim, o cara errava estoque porque a roupa que vende no Rio Grande do Sul é totalmente diferente da roupa que vende no Nordeste. Né? Lá o cara que é cor viva, amarelo, vermelho, né? Já no Sul é cores mais pardas, né? Então muda totalmente. Assim, você tem que... São culturas totalmente diferentes. Você tem que realmente adaptar o negócio. Você está dando um exemplo de estados, né? A gente está falando do Amazonas. Já muda. De 15, 20 quilômetros de distância. Mas sabia que a Tijuca, Meia para Ilha e Meia, Ilha e Tijuca não mudou? Não, foi muito redondo. Cíntia que não tá aqui pra se defender, que me desculpe, mas ela é Tijuca. Mas é o meu perfil, Tijuca é o melhor lugar do mundo, mas Tijuca é o perfil. É o perfil. Não tem jeito. Ele falou do Marcelo. O Marcelo é um amigo, primo dele, né? Casado com a prima e é um amigo em comum nosso. E ele ouve o papo, Mazinho, beijo pra você. E ele sempre fala assim, cara... Faz uma pergunta assim... Eu falo, né, às vezes acaba o episódio e a gente não faz essa pergunta, mas acho que agora dá para encaixar. Ele sempre fala... Marcelo trabalha numa grande empresa e tal. Executivo. E ele sempre fala, cara, como é que o cara que é executivo, CLT e tal, quer empreender? Assim, a virada, mas não é a virada tipo do propósito e tal, isso vocês falam bastante, assim, da onde vem a grana, velho, pra primeira? Porque é a maior dúvida de todo mundo, tipo assim, eu quero saber se esse cara vendeu um carro, se esse cara pegou emprestado, se esse cara tinha grana porque ele, enquanto trabalhou em outra coisa, juntou para isso, não deu uma de louco que né, saiu do emprego e sem grana montou, então acho que vou pegar essa, já que você citou o Marcelo, toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim, cara, às vezes eu quero um pouco mais de profundidade, fica mas também 1 hora, né, às vezes não dá tempo pra tudo. Cara, eu acho que essa é a coisa mais perigosa do cara que quer empreender. O cara que trabalha no mercado privado, pega a rescisão, vende o carro, pega o dinheiro com a mãe, bota no negócio, o negócio não roda, aí ele entra num problema que não é só financeiro. Ele entra num problema emocional, familiar e etc. No nosso caso, eu tinha outros negócios, eu botei no fluxo. Eu fui puxando, fui esmagando, fui botando mais um pouco, fui puxando e aí deu certo. Você não juntou, a loja vai custar 100 mil reais, eu juntei os 100 mil e botei. Não, parte eu tinha e a outra parte a gente jogou no fluxo. A gente jogou no fluxo dos outros negócios e foi funcionando Mas e a coisa acabou acontecendo. Assim, o teu investidor que abriu uma barbearia do zero, como é que foi o histórico dele? Ele tem que ter o dinheiro e apresentar o saldo em conta corrente como comprovação para abrir a barbearia, antes de começar a obra. Você não permite nenhum tipo de endividamento? Nem um centavo. Porque a maioria deles abriram para ser o meio, a receita dele, para ele viver. Sim. Então, a gente não tem plano B. Se a gente tiver uma crise, como por exemplo teve a pandemia, e o cara depende do negócio para sobreviver... E ainda está alavancado? E ainda está alavancado, aí vira um gargalo gigante, né? Então... E porque não é baixo o investimento. Pelo menos a loja da Ilha, que eu já fui algumas vezes, é linda. De quanto, mais ou menos? A gente abriu as últimas unidades tipo, acima de 1 milhão. Chegamos a 1.200.000. A loja da Ilha, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, custou 600 mil reais.
né? Que é o 1.200.000 de hoje aí, 1 milhão. Isso aí. Qual o retorno do franqueado? Fala um pouquinho de número aí para quem está te ouvindo, que quer ter uma barbearia do Zé. Depois a gente fala daquele projeto de expansão. O que a gente sempre persegue são os 24 meses, né? De 24 a 30 meses é o que a gente persegue para abrir a barbearia do Zé. Obviamente, assim como qualquer outra rede, a gente não teve a performance absoluta em todas as unidades, mas na grande parte delas, né? E aí, quando isso acontece, você precisa dar uma esticada no ciclo de vida. Então, o franqueado faz um contrato de 5 anos, e dentro desses 5 anos ele investe, o dinheiro retorna e ele lucra. Quando você tem um gap que, por algum motivo no meio do caminho, ele não rodou dentro desse contrato de 5 anos, né? A gente pega esse contrato e estica ele um pouco para frente. E aí ele não precisa fazer um reinvestimento e nem uma retaxa de franquia. E aí isso acaba compensando. E aí quando não funcionou, essa estratégia acabou funcionando. Então eu acho que a poeira baixa. E quanto tempo depois que ele inaugura, ele, por exemplo, chega no ponto de equilíbrio? Normalmente 24 meses, né? Não, do retorno. Mas assim, ele para de botar caixa para poder bancar a operação. A gente já, dentro do modelo, a gente coloca um valor para ele de fluxo de caixa. Então, nesse 1 milhão, 1.200.000 já tá ele não precisa ficar botando grana no início do negócio. Já tem que entrar com fluxo, com saldo ali, que a gente faz um cálculo e determina. Que está dentro do número do investimento, né? Sim. E agora, fala um pouquinho da expansão, né, dele. Desse novo modelo da barbearia do Zé Express. Então, foi muito bom o modelo gigante, né? O modelo que a gente fez para posicionar. Tanto que a gente é barbearia do Zé por conta do tamanho das lojas, do modelo do negócio, que é um modelo complexo. Lojas, fala rápido dos bairros. 12 lojas, são 10 lojas barbearia do Zé e 2 expressas que a gente está em soft open. Meyer, Ilha, Tijuca, Botafogo, Vista Alegre, Copacabana, Jardim Botânico, Barra, Olegário Maciel, Niterói, Caraí e São Cristóvão. E aí tem mais São Cristóvão, E tem 2 em implantação, né? Que é a Expressa, que está no Pedra de Itaúna, posto Ipiranga do Pedra de Itaúna, sentido Barra, e dentro do condomínio Novo Leblon, lá na Barra também. Pô, essa Expressa dentro de condomínio é legal pro caramba. Cara, isso aí. Diminuiu o formato, diminuiu o investimento, dá acesso para o investidor, porque tu pega se tu for captar hoje, prospectar um cara que tem 1 milhão para botar uma estrutura daquela mega, é difícil. E não é só a grana, o cara tem que ter o perfil, né? O cara tem que conseguir se conectar com o propósito, com a cultura e ter habilidades gerenciais. Então tem seleção do franqueado também, não é só grana, né? De uma loja grande. Então não é uma coisa fácil de operar, né? Claro. Então a Expressa ela vem para resolver todos esses gargalos. Ela vem resolver esses gargalos. Quer, por exemplo, eu tenho outras empresas. A Gigante não é para mim. Não é para você. Mas a Expressa talvez. A Expressa é. A ideia da Expressa é que ela funcione absolutamente sozinha e ela dependa apenas do barbeiro sócio para manter o clima da barbearia do Zé, aquela vibe de resenha, de trocação, e a qualidade técnica da equipe dele e dos outros 3 que acompanham o modelo do negócio. Tirando isso, a loja rodaria completamente sozinha. Então, como funciona essa estrutura hoje? Quer dizer, que a gente está desenhando, né? E a gente está A gente não vai deixar de entrar na Expressa, mas assim, tem uma outra dificuldade que talvez você tenha. O cara que é o teu sócio, o teu franqueado, etc., dependendo da unidade, ele é jovem, né? Geralmente. Ele é jovem, mas não porque é uma exigência, foi... Natural. A conexão com o negócio, né? Aconteceu. Eram ex-clientes todos. É mais uma dificuldade, né? Todos eram ex-clientes. Jovem com 1 milhão e tal. Não tem nenhum investidor. Eu sou um investidor, estou em casa, botar grana, não. Cliente que entrou, gostou, se apaixonou. Você captou naturalmente ali no dia a dia da operação. Vambora, e a gente botou no negócio. Isso é legal, né, cara? Quando o teu consumidor, ele conecta tanto no teu negócio que ele quer ter um negócio daquele dali para ele. Já aconteceu no Instituto Gourmet? Do cara fazer o curso e falar, pô... Teve, mas teve pouco. Teve 1, 2 casos, assim, de 140 operações. Não foi expressivo, assim. Até porque também não era um investimento baixo e pelo perfil do nosso público, o perfil do negócio também, né? A barbearia, o cara vai muito despretensioso, tá no momento de lazer dele, tá tomando um chopp, ele encontra os amigos... Tudo colabora para essa conexão acontecer. O cara tá fazendo um curso para ganhar dinheiro, né? E às vezes assim, tu monta um negócio que tem um capex de investimento dele é 1 milhão, nossa, era mais ou menos meio, agora a gente também está fazendo um modelo compacto lá, mesmo estratégia de rodar mais rápido e ir para cidades menores, mas o teu aluno não é exatamente o cara que tem o poder financeiro para poder
abrir um negócio igual o teu. Então, tipo, pô, botei uma barbearia, eles começaram em bairros com poder aquisitivo legal, na Tijuca, né? E aí aquele consumidor ali, ele tem a grana, é empreendedor e se conecta com a marca, tem o perfil, aí tu junta. Agora, às vezes tu vai, não, montei um negócio mais para classe D. Então o negócio é meio milhão, 1 milhão de investimento. Sim, aquilo, sim, é difícil o cara que está fazendo o curso investir nisso. Não tem Legal. todos os fatores ideais para tu ter o teu consumidor legal. como franqueado. É isso aí. Isso acontece, mas é legal. Mas isso é muito bom, né? Tu monta uma e já começa a cair um monte de querendo ter teu sócio expandir e tal. Maravilha. Não teve que fazer muito trabalho de E o expansão. pessoal diz também que ninguém faz amigo o negócio bebendo leite, né? Tomando uma cerveja. Tomando cerveja, literalmente. Ele tá no maior climão ali e já começa a fazer Por negócio. isso que ele já bota a cerveja. Mas essa expressa aí é muito boa, genial. Vambora, vou dar A expressa a gente resolveu todos os Fala gargalos os que a gente números tinha. aí da Expressa para quem está ouvindo e quer ter uma barbearia. A ideia é que a investimento, gente trabalhe com investimento de 250 mil, podendo chegar até perto de 300, mas não queremos. A gente está focando em 250 mil. 250 mil você tem 100, ele tem 100, a gente vamos embora fazer um negócio e bota 50 no giro. E dá certo, tendo no cartão, pum, foi. Então, a ideia é pra gente pegar as lojas... Tu tem 100, tu me empresta os outros 100, tu me empresta os outros 100. E aí a forma de expandir dela vai ser a própria unidade grande, que a gente chama de projeto célula, né, expansão célula, a grande é a dona das outras no entorno dela, ocupando aquele raio. Então, a Tijuca é dona de um raio de 2 km, 3 km. Então, todas as expressas pertenceriam à Tijuca, à loja da Tijuca, né? E aí a gestão da Tijuca, ela vai contaminando as unidades do entorno e atendendo. Por quê? Cara, eu não entendi. O sócio da Tijuca... A loja da Tijuca é dona das expressas da Tijuca. É uma loja porque matriz. Existe um raio hoje que eu respeito contratualmente, né? Então, mas eu também não posso ter uma loja na Tijuca que tem um raio de 3 km. Eu tenho um monte de barbearias que funcionam na Tijuca que estão abertas. Sim. Porque esse cara não quer se deslocar até a barbearia do Zé. Aquela pegada que você falou de conveniência. Isso, ele prefere a barbearia do Zé, mas tem uma embaixo do prédio dele. Então ele vai na barbearia do Zé, some 3 meses, vai na barbearia do Zé, some 4, vai na barbearia do Zé, some 2, porque ele prefere na barbearia do Zé, mas ele tem que pegar o metrô, tem que pegar o ônibus, tem que andar muito, ele tá com pressa. Então, esse modelo grande, ele é muito bom, mas a gente acaba perdendo para esses pequenininhos que estão no entorno da nossa loja grande, né? Então, entre uma loja grande e outra, tem que ter uma inundação de barbearias do Zé pequenininha para a gente vir pegando todos esses homens que cortam cabelo, que são nossos clientes ou que não são nossos clientes aí naquela região, né? Então, com 250 mil é muito mais fácil você criar essa capilaridade. Então, a outra, falando de número de novo, a grande sacada da Expressa é não ter o atendimento. Então, aquele modelo barbeira do Zé que você chega, abre a comanda, pega um chopinho, o cara do atendimento vem trocar ideia contigo, resenha, te vende um produto, te vende uma camisa e ele acompanha a sua ida à barbearia do Zé, não vai existir. Então é um autosserviço digitalizado que torna também a barbearia do Zé, que é inspirada numa pegada vintage, né, retrozona, moderna, que a gente bota aquela pegada de sistema, né, digital, que é uma loja digital. E aí tem um autosserviço, você chega, você abre a comanda sozinha ou já abriu antes de ir para a loja. Aí você senta, você pega a sua cerveja, você senta nas 2 poltroninhas que eu tenho ali e a gente está implantando um detalhe no sistema que a gente quer estimar o horário que você vai ser atendido. Então você não necessariamente vai agendar. A gente percebeu que no agendamento que a gente foi obrigado a abrir por conta da pandemia, a prefeitura obrigou a gente a agendar, né? A gente não agendava antes. O cara agenda no dia, o cara agenda no dia anterior. Então a gente vai estar criando um modelo de sistema que você não agenda, você diz estou indo e antes de ir você olha se está cheia. Você olha e estima o horário que você vai ser atendido. Você vai ser atendido às 14h42. Aí você chega na loja, um pouquinho antes, toma uma cerveja sozinho. Só tem embora. um barbeiro ali. Você já paga ali no. Só tem um tipo barbeiro. no Madeiro, né? Não tem problema fazer propaganda deles, não, porque eles são gigantes pra fazer propaganda, não. Aquele Madeiro container, né? Você vai lá, já isso, paga. Totalmente digital. Isso. Ali de pessoa trabalhando, tá o cara que frita o hambúrguer e te entrega, né? E o Madeira fez o Jerônimo, né? Então ele... Que também veio nessa pegada. Veio nessa pegada de autosserviço. Então só vai ter o barbeiro ali. Só vai ter o barbeiro. E aí, só pra você entender, um salário de operador de uma loja da Barbearia do Zé, que a gente funciona num período estendido, então não posso ter um, eu tenho que ter 2, já que eu sou dependente do atendente, até porque se eu ficar doente, falta, chega atrasado, enfim. Quando você botar esses 2 atendentes ganhando um salário de operador de loja, mais as despesas trabalhistas, num período de contrato de 5 anos, eu tenho um número maior do que o valor de investimento de 250 mil. Então, quando eu tiro o atendimento e o preço de corte de cabelo já é um preço de mercado,
eu aumento a margem do negócio exponencialmente. Não vai ser mais barato o corte. Não vai ser mais barato. Não, a gente está entregando mesma coisa, né? E assim, você falou aí desse modelo de você ter uma loja mãe, né, a célula, e aquele cara vai gerenciar aquele raio ali, colocando outras unidades. Mas também tem as viradas de bandeira, que a gente falou ainda há pouco. Conta um pouco dessa estratégia, qual o valor, para quem está ouvindo, às vezes tem uma barbearia e está te seguindo, qual o valor que você vai gerar para ele, né? Porque eu sempre fui franqueado, né? E sempre tive muito claro, assim, que vale super a pena, tanto que o franchise é um dos maiores, Brasil é o terceiro maior do mundo. Mas tem uma barreira para quem olha de fora, que acha assim, mas por que você paga 5%, 10%, 8% de royalties? Você tem a tua barbearia lá sozinha, por que você vai pagar royalties pro cara? Aí eu vou achar, cara, eu consigo ter um ticket muito melhor, tendo uma marca, tendo apoio, focando no negócio, no meu cliente, não preocupado em desenvolver logo. Aquilo dali já está formatado, por que eu vou testar um negócio novo? Tu cobra R$50 o corte, 60%, 10%, 5%, depois fala um pouquinho do royalties, como é que você cobra. Eu vou conseguir cobrar só isso a menos e vou ter a entrega igual dessa marca? Sim. Não vai. Às vezes o que ele vai pagar de royalties, ele aumenta o corte. Claro. Então conta um pouquinho para esse cara que está ouvindo. A marca justifica. Tem uma marca por trás. Como é que é esse modelo de virada de bandeira e o que você vai entregar para ele? Antes de responder, o dono da loja Master da Tijuca Grande, ele vai ser também dono ou sócio? Não? Isso, junto com o barbeiro líder. E se ele com não o barbeiro quiser, sócio assim, da não quiser unidade. investir e tal? Aí a gente vai chegar no momento de contrato que a gente vai ter que abrir, né? Vou ter que abrir mão da loja grande. Essa dúvida. Eu não posso ter uma loja grande aqui, uma aqui, Ou e 1 milhão de barbearias pequenininhas aqui. Se ele não fizer, alguém vai fazer por ele. Sim. Porque todas essas estão abertas há mais de 2 anos. Há mais de 3 anos. Então significa que tem demanda ali, né? E aí, voltando pro modelo de expansão, né? Tem um modelo que a gente chama de célula, né? Que é esse grande que multiplica as pequenininhas. Eu tenho um modelo do investimento que eu falei, você tem 100, a gente bota mais 50 no giro e vambora, que é investir. E a gente tem um terceiro que é o transformar o Zé Ninguém no Zé Alguém, que é essa virada de bandeira. Que esse nome é muito bom. Que a gente até tem uma loja hoje operando um soft open para testar esse modelo. Por quê? Porque a gente precisava testar isso. E faz um plano de carreira pro cara, né? O cara é viciado no modelo que a gente chega para quebrar aquela regra, para quebrar aquele modelo que ele está fazendo. Só que ele tem uma agenda e uma cartela de cliente que precisa ser respeitada, respeitar ele por isso, né? Porque algo que ele fez ali deu certo para manter ele naquele faturamento. É o seu DNC, né? Lá de Bom Sucesso. Exatamente. O pessoal vai de longe cortar com ele. Então a gente está entendendo a nossa entrada versus o que ele já era. Então a gente tem uma loja hoje dentro do Novo Leblon, que era uma outra barbearia, que já estava lá há muitos anos, e a gente virou a bandeira para uma barbearia do Zé Expressa para a gente sentir quais são os conflitos que vão surgir disso daí, enfim, a gente poder terminar. Já estão surgindo alguns? Pode muitos. Fala um ou dois aí sem expor. Cara, o principal é a sensação de propriedade do cliente, né? O cara, ele é barbeiro, na unidade está lá há 5 anos e ele acha que o cliente é proprietário dele. E o cliente não é propriedade dele, né? Proprietário é ótimo, propriedade. O cliente não é propriedade dele, o cliente é propriedade da loja, do negócio, da marca e tal. Então, desvincular isso e mostrar para ele que uma loja cheia e não necessariamente esse vínculo construído de fidelidade é o melhor modelo para o negócio e para ele. É difícil tirar, né? O cara tem o aniversário do filho dele, 6 horas da tarde. Ele tem um cliente que é um clientaço dele, que atende há anos. O cara tá indo embora, o cliente chega e vai falar pro cara que não vai atender. Então, pro cliente é ruim, que cria esse nível de dependência. Eu já ouvi história que o cara vai para vários bairros atrás, como você estava falando do teu pai. Cara, ele tem uma barbearia do Zé na Ilha, que funciona de segunda a segunda, de 9 da manhã às 10 da noite. Por que eu tenho que, quando esse barbeiro da ilha sair, eu ir atrás dele lá em Bom Sucesso ou lá em outro bairro? Porque para mim, como cliente, é péssimo. É melhor eu ter um sistema que eu confio, que tem qualidade, que tem todo aquele pacote de experiência que a barbeira do Zé entrega. Disponível no sábado, domingo, feriado. Para que eu tenho que ir atrás do barbeiro lá atrás em Bom Sucesso? Né? Então, a gente tenta construir um modelo que seja bom pro cliente e pro negócio. Porque aí o negócio não é dependente do cliente, não é dependente, o dependente do cliente é ótimo. Do profissional. Do profissional,
né? E o cliente não é dependente do profissional também. Não, sem dúvida, É uma relação que eu chego e corto e todo mundo é bom, todo mundo dá um atendimento mas bacana. o cara acha ali, o dono da barbearia, que ele pensa assim, se eu morrer, amanhã não tem ninguém aqui. Ele fica com essa sensação. Mas é porque Ele não isso daí é uma mudança. É horrível morar talvez perca um ou dois clientes ali, mas pô, a maioria vai voltar. Mas historicamente isso ainda é expressivo, por isso que é um desafio para ele. Por isso não tinha agendamento, né? Porque o agendamento, ele provoca essa intimidade, ele derruba, que eu até uso esse exemplo nos treinamentos, que você vai morar no terreno da sua mãe. E aí você tem um muro que divide a casa da sua mãe da sua. Quando você derruba esse muro, a confusão familiar começa. Porque tem que existir esse muro profissional. Então, quando você cria um agendamento e esse cara volta com o barbeiro durante muitos anos, esse muro cai. E aí cria um envolvimento que quando ele falar pra você assim, 6 horas da tarde, tem o aniversário do meu filho, tem que ir embora, ele fala, pô, mas eu quero cortar meu cabelo. Aí ele lembra que ele é cliente e ele quer se colocar numa posição que já não dá, porque já desconstruiu ali o muro profissional que deveria existir entre o profissional e o cliente, né? Então esse é o principal desafio na virada de bandeira, que a gente já está enfrentando, mas a gente está contornando aí aos poucos. Sim. Vai mostrando para o cliente também que os outros também são bons, né? E que existe um padrão, um treinamento. Enfim, o dono ali tem que mudar a chave de barbeiro para empreendedor, né? Também. Isso também é um desafio. Não é tão simples, não. Mas normalmente ele já é. Normalmente o barbeiro que tá ali. Porque a gente tá pegando. Mas às vezes ele ainda não é um gestor, né? Isso, eu usei a palavra errada. É aquele cara que pega ali, recebeu o corte, ele tá com o bolo de dinheiro no bolso. Mas você acredita que se ele não é gestor e empreendedor, você consegue transformar ele? Exatamente. Sem dúvida. Você acha, mas essa transformação que eu trabalho. Então você acredita que você consegue fazer a vaca voar? Não, mas eu acho que por ele já ter uma barbearia própria, ele já tem uma predisposição a pegar. Mas a gente tem que entregar para ele o que ele não tem. Então, talvez ele não vá saber. Tecnologia, tudo que você está colocando, esse autoatendimento, isso tudo ajuda o cara. Ele não vai desenvolver, né? Ele vai usar. Eu acho que só dele ser dono e ele já tem um faturamento mínimo, já mostra que ele é empreendedor. Sim. Porque ele teve o peito de chegar, abrir, montar, rodar, e o que ele faz ali já dá certo, porque ele tem um faturamento mínimo. Isso aí. Mas tem coisas que a gente pode agregar para ele que ele, por exemplo, não conseguiria fazer sozinho. Não conseguiria fazer sozinho. Então, quando eu agrego isso e eu aumento o valor do corte, e o cliente entra e entende, pô, antes era 30, agora é 45, mas agora tem isso, tem aquilo outro, papapá. Então, isso justifica para os dois lados, né? Sim. Então, a gente entrega valor. E o show. Pode aumentar aí. O show, provavelmente. Ô, Thiago, fala um pouquinho, assim, hoje você é uma marca, até o Rafael falou, né? Não deve ter um carioca que não conhece, né? A Barbearia do Zé, todo mundo. Globo, Biscoito Globo, Mate Leão, Barbearia do Zé. São marcas que ficaram muito regionais. Eu me senti grande agora com a comparação. Tu botou lá no alto. Quando bota no alto assim, porque vai vir uma bomba na pergunta, mas solta. O cara tá te preparando. Agora vai gerar um corte. Agora ele vai gerar um corte. Hoje tem uma marca muito forte regional, tá bem estruturado, tem processo. Qual o desafio que você tem? Obviamente você deve querer ocupar o Brasil. Quais são os desafios para você fazer essa expansão lá fora, captar investidor de São Paulo, que é capital financeira aí do país? O modelo grande não era viável. A gente quase entrou por um grupo gigante de franquias, que tem marcas assim, que você fica chocado de saber quem era. A gente, assim, assinando o contrato, eles voltaram atrás. Pela complexidade operacional do modelo. E aí agora a Expressa vai vir pra gente voltar neles. O combinado é esse. Roda, testa, mostra que ele realmente resolveu todos os gargalos que a gente tinha do grande e a gente vai voltar para voar. E aí, se eles entrarem, a gente vai... É papo de 1000 unidades no ano. Pode falar o grupo ou não pode? Não posso. Então você me fala depois que de tem gente aqui de grupo grande aqui na mesa. Não posso. O cara é muito grande, a galera é muito grande. E a ideia era a gente resolver os gargalos, né? E esse modelo operacional que eu acabei não falando, da Expressa, vai parar uma Kombi na porta da Barbearia do Zé. Expressa. Vai sair um atendente, um funcionário da holding, que vai entrar, vai retirar a toalha suja, colocar as toalhas limpas, repor o frigobar da Coca-Cola, repor a cerveja, a lâmina, o produto cosmético e vai embora. Legal. Essa entrada e saída vai durar 5 minutos, com uma forma de comprovação digital. E quando o corte acontecer, a gente tem um modelo de split que vai soltar royalty, FNP, comissão do barbeiro,
pagar o que a holding te forneceu, esses insumos. E a ideia, cara, entra que aquela camareira do hotel, que ali naquele carrinho dela tem tudo que precisa para repor o frigobar, limpar e etc. Cara, o principal disso, o cara ficar focado no principal, negócio, que é o negócio e o cliente. Esse cara que a gente estava falando de gestor, que é barbeiro, ele é empreendedor, ele tá mas a essência dele é o técnico. Então, se você tem alguém, você entrega para ele isso, que ele não tem que precisar ir comprar, que aí como ele é pequenininho, ele vai ter que comprar no mercado a Coca-Cola, não tem que ficar cerveja, lavando toalha, carregando no carro dele, levando pra mulher dele lavar na casa dele, na lavanderia, não na lavanderia. Né? A gente tem sistema de lavanderia, mas aí o cara não vai atender um volume de toalha tão pequenininho. Agora, se eu tenho várias expressas num roteiro que eu consigo fazer isso, não só pela toalha, mas pela lâmina, pelo produto cosmético, etc. Eu acho que o maior valor é isso. Tu vai deixar o teu franqueado focado no principal, que é o cliente. Né? Exatamente. Então, voltando pra gente investir junto aqui, que eu acho que a gente vai sair daqui com pelo menos uma unidade vendida. Pra gente abrir... Ele falou que dá 50. A ideia, óbvio, o empreendedor tem que trabalhar, mas o cara tem um modelo de negócio que ele não tem que fazer nenhum tipo de reposição. Não tem logística. O cara tem um negócio que o financeiro todo é debitado no split na hora do corte. Então, o que entra na conta do negócio é só o líquido, praticamente, né? Para ele pagar imposto e as despesas fixas lá, que ele também pode botar um débito automático. Então, cara, a gente não vou vender, acho que não vou vender mais uma, não. Vou vender mais 10 aqui com vocês, porque vocês vão ficar em casa, na praia, com o celular, só dando uma olhada, perguntando se tá tudo bem, porque vai rodar sozinho. O cara é bom vendedor. Vai rodar sozinho. É bom vendedor. Fala aí. Então, comprar Abelardo Bueno, você vai botar 5 unidades da Barbearia do Zé Expresso lá dentro. Né? E aí você tem qual papel? O seu papel é você saber recrutar o cara que vai ser teu sócio operador. Sim, sem dúvida. Sim. E ver se o cara tá mantendo a vibe do negócio. E vai ter um profissional técnico que vai ser o sócio operador. E que é o cara que está sendo alimentado do sonho lá na Barbearia do Zé Grande. Porque o sonho desse cara é de ser dono de uma barbearia do Zé. E ele vai ser dono de uma Expresso. Ele sabe que ele não vai parar ali. Ele quer ser franqueado, depois ele quer ser franqueador. Ele vai indo. Não, mas essa jogada de enxugar o custo de abrir uma loja. Pô, facilitar... Simplicidade de operação. É o que a gente estava falando também. Romântica, calçou, como é que os caras crescem. Operação simples, tudo no sistema. O sistema já emite a compra, reabastece o estoque. Isso e o cara tem que focar no cliente. E essa parte de tecnologia, né, cara? Como é que você adapta a tecnologia? É o gargalo, cara. Eu tô prometendo aqui mundos e fundos, mas hoje o meu gargalo é isso. Por quê? Se a gente bota a grana no sistema... Esse sistema vai abrir muito lindo, mas ele precisa de update constante. Isso aí. E aí você vira uma empresa de sistema dentro da Barbearia do Zé. Sim. Né? E se você pega um sistema existente do mercado, ele vai abrir para todo mundo e ele não quer personalizar para você. Então a gente está com um parceiro que é muito grande no mercado. E eu falei para ele o seguinte, gente, 99% das barbearias no Brasil inteiro, e talvez dos salões, são pequenininhos e fundo de quintal. Sim. O cara monta um negocinho na garagem. Sim. Como que você vai digitalizar esse cara se você se você desenha um processo no sistema que começa na abertura de comando e fechamento da comanda com a secretária, com a recepcionista? Esse cara não tem grana para pagar a recepcionista. Sim. Então vocês estão remando há anos num modelo que você está prometendo vender para o cara R$ 69,90, R$ 49,90, porque quer dar acesso para todo mundo digitalizar, só que o modelo não permite digitalizar. Sim. Ah, beleza, faz sentido, vamos embora, então vem. E a gente tá trazendo o cara para ajustar. E tá indo. Eu acho que parte, por exemplo, dessa reposição que a gente vai fazer via franqueadora, via o split e tal, a gente já vem com um sistemazinho próprio que é muito mais simples, né, para fazer a complementação. Não vai dar para rodar tudo dentro do mesmo sistema, mas eu acho que a gente resolve dessa forma. Conseguir acompanhar tudo no celular. No celular, app, exatamente. Isso aí. O meu sonho é o cara levantar da cadeira e nem pagar a conta, né? Ele levanta e vai embora, igual o Uber, e debita do cartão lá, que já tá cadastrado. Quando ele faz o agendamento, já... faz aquela consulta para confirmar que o cartão tá ativo, e quando o cara vai embora, entra... Isso em aplicativo, mas aqueles totem também funciona. Funciona, o cara vai no totem, bota o cartão, paga e vai embora. Esse é o modelo que a gente está abrindo, que é para começar a gente conseguir implantar esse automático, né? Mas a gente vai chegar no automático. Eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. E também tem uma... Você falou de expansão da marca e tal, do chopp. Possivelmente tem parceria com uma marca, mas eu vi uma vez na loja da Ilha a roupa da reserva. Isso ainda existe, essa parceria? Foi um momento? Como é que foi isso aí? Eu lembro que vocês tinham alguma coisa, tipo
um cantinho ali que É a parte que não pode tocar. Ah, tá. Porque eu achei isso muito legal, né? Isso daí ainda compra uma blusa. Tipo assim, achei. Não, a ideia era. Porque, não, isso já tem, isso tá na loja. A gente chamava de pacote rei do camarote. Sim. O cara cortava o cabelo, fazia barba, tomava o shopping, ficava emocionado, comprava uma camisa e sexta-feira partia da noite com uma camisa nova. Exatamente. Essa era a ideia. Funcionou muito bem nos primeiros anos. Tinha muito mais uma ideia de posicionamento por estar vinculado a uma marca grande do que propriamente vender, retorno financeiro. Né? A gente chegou como desdobramento dessa parceria. Também, né? Reserva Carioca. É Carioca, tem um fit total com a gente. A gente chegou, inclusive, como desdobramento dessa parceria, a abrir 4 ou 5 unidades expressas dentro da loja da Reserva. Então a gente tinha uma cadeira no segundo andar e fazia umas vendas meio ali incentivadas, né? Sim, compra mais uma camisa que você vai ganhar um voucher para cortar o cabelo lá em cima. Então a gente fez umas parcerias, durou uns 2, 3 anos. Não, deu super certo, porque eu lembro, marcou. Quando eu marcou. Tinha blusa vendendo aqui. E era a blusa, não era a blusa escrita Barbeira do Zé, era a blusa... Não, era a blusa da Reserva, a coleção, com a mesma coleção na loja. Muito legal. Não mudava nada. A gente vai inaugurar hoje um quadro aqui de pergunta de quem segue a gente. O pessoal sempre tem... O pessoal no Instagram tá interagindo bastante, mandando mensagem e tal. Inclusive hoje a gente até falou do Marcelo, né, que queria saber de investimento e tal. A gente tem uma pergunta boa que eu vou puxar aqui. Já deixei aqui na posição certa. Do Lucas. Lucas T. Costa. Obrigado, Lucas, aí por participar. Ele falou uma coisa muito interessante. Eu vou falar as palavras dele, mas depois eu vou formular a pergunta. Trabalhar rápido ou com extrema qualidade, independente do tempo? Depende tempo do manda cliente. ali dentro? Depende do cliente. A gente conseguiu mapear os 10 principais perfis de cliente na Barbearia do Zé. Comunicativo, não comunicativo, estrelinha, o tímido que só diz sim, que só diz não. O boleiro, o cara que vai fazer uma coisa. O estrelinha, que quer que você entre jogando purpurina. E aí fulano, falando com todo mundo, abraçando todo mundo e tal. E aí a gente desenhou o seguinte, eu entro na operação e aí eu vejo você levantando na cadeira e eu pergunto, quem que o Rafael é? Quem que o Rafael é? Ele é o não comunicativo, beleza. Você se comportou como ele quer que você se comporte, já que ele é não comunicativo? Entendi. Mas como que você extrai desse cara o que ele quer cortar se ele não fala? Ele dá gestos, ele dá sinais e etc, né? E leva tempo. Aí leva tempo. Só que aí tem um tempo cadeira, mínimo, né? Que a gente estabelece que é um tempo mínimo de atendimento. E daí para frente é adequar o perfil do cliente, que ele te dá sinais desde que ele entra na loja de como ele quer. Então tá autorizado a gastar mais 15 minutos se o cara quer gastar mais 15 minutos. E aí tem uma média que a gente monitora se tem um barbeiro correndo muito ou se tem um barbeiro demorando demais. Entendi. E aí a gente tem que trazer todo mundo aqui pro achatar por uma faixa que a gente acha que é o razoável, né? Então boa. Tem que entregar com qualidade. Só que se o cara tá com pressa, você tem que manter a qualidade, mas demonstrar para ele que você tem um senso de urgência. E no treinamento, Thiago, o que você passa de regularidade, da recorrência do cliente? Por exemplo, eu vejo, né? Todo mundo aqui é consumidor de alguma barbearia. O barbeiro, às vezes, ele se preocupa em cortar menos o seu cabelo para você não ficar muito tempo sem vir. Tem alguma orientação sua quanto a isso? Nenhuma. É para adequar a necessidade do cliente. Tem aquele cara que quer quase raspar a cabeça para ficar 2 meses sem vir? Ok. Exatamente. É adequar o que o cara quer. Joga para esse perfil que eu falei dos 10 perfis, adequa e faz o que ele quer. Para ele ficar feliz. Mas tem um mais automático também, né? Tipo assim... A gente nasceu, tá na dúvida, a gente nasceu na época do fade, que foi muito bom pra gente, né? Porque você começava na máquina zero, ia fazer um degradê, e aquele corte ficava muito bonito quando acabava de cortar. 10 dias depois ele já estava diferente. Aí o cara voltava para cortar de novo. Então agora o fade deu uma diminuída, né? Não tem sido tão mais procurado como era, e isso obviamente estendeu o tempo de retorno do cliente na loja, né? Pra gente não é bom. Mas esse corte, a gente nasceu, por acaso era moda mundial. Então foi bom demais, né? Acabou, sem querer, ajudando e contribuindo. Que era um tempo médio, o cara tinha que voltar o quê? 2 semanas ele voltava? 12 dias. O cara, quem gostava mesmo do corte, a cada 12, 15 dias no máximo, o cara já voltava. Aí é top, né? Pô, somos 3 homens aqui na mesa. A média pra mim é um mês. É um mês. Essa é a média, então. A pandemia empurrou de 26 dias, 27 dias a média da rede para 31. Então o cara, depois da pandemia, está menos preocupado em ficar na régua, né? Ele está menos formal. Está tendo home office. Então, isso faz diferença. O mundo ficou mais informal como um todo, então essa necessidade de estar com gravatinha, com cabelinho na régua. E a gente está falando só de corte, mas quais são os serviços? O que um cliente da Barbearia do Zé recebe? 80% corte barba. A gente tem o veneno do Zé.
que é o veneno do Os Zé. nomes são muito bons. É uma esticadinha no cabelo ondulado. É uma espécie de uma escova progressiva, só que a gente não pode falar esse nome porque assusta. Não conta, Então, no nível muito, muito leve, dá uma esticadinha para que o cabelo também onduladinho dá uma esticada. Né? A gente tem camuflagem do veterano, que eu até te recomendo, Aí, porque vai cair como uma luva. Ele faz, cara. Ele faz. Ele não tem que fazer. Ele faz. Eu tô cheio de cabelo branco. Não é pra você deixar o seu cabelo... que Camuflagem do veterano. Então vai ficar um veterano camuflado. Eu acho que essa é a pegada. Ele dá uma diminuída no branco. Não é pra você pintar o cabelo de preto pra não ficar artificial. Então, de uma maneira muito sutil, você diminui o percentual de branco e fica... dá uma rejuvenescida. Né? E você treina o time. Chegou lá, o cara foi só cortar, já oferece a barba. Tem que saber abordar, principalmente a questão de química, né? Química tem que saber abordar e tem que saber fazer. Então nem são todos os profissionais que a gente habilita no sistema para fazer aquele serviço, porque ele precisa passar pelo centro de treinamento. E normalmente quem tem mais aptidão para isso é o cara que veio da formação de cabeleireiro. Porque tem uma química desde que ele começou. Né? Mexer com química é super complicado, tem muita responsabilidade. E risco, E risco, A gente vai ter que ir para as perguntas finais agora, que tá chegando o tempo. Passou rápido pra caramba, Agora, né? bom, passou. Foi melhor sentar aqui ou lá? O que você achou? Cara, gostei dos dois. Gostei bom, dos né? dois. Foi Aqui, top ficar ali batendo Eu papo. acho que a melhor coisa do podcast... Eu achei que ele ia me maltratar mais, ele veio devagar. Graças a Deus. Só... Ainda bem. Eu fiz um merchan dele do cacete. Fiquei só na expansão. E já tá quase assinando cheque pra Expresso. Pô, eu vou sair daqui com o mínimo uma vendida. No mínimo. Mas a gente aprende muito do lado de cá, né? Isso é muito legal. é. Porque do lado de lá, eu já passei de podcast que eu fui entrevistado. Você tá ali meio, tipo assim, tá numa... Na sabatina. Tá concentrado ali, né? No que Isso você aqui tá falando. sendo o melhor MBA, cara. Isso aqui vale mais que uma sem faculdade. dúvida, mas Todo sem dia conversando com o dúvida. empreendedor, pô. Mas sem dúvida nenhuma. Só que a gente tem que ir para as perguntinhas finais aí para encerrar. Glaucio, geralmente quem Aí faz tu é a mandou pra Cíntia. mim, Geralmente quem faz a pergunta final é a Cíntia, ela começa. Tem até uma colinha aí, ó. Facilitou a minha vida. Aí, Né? pô. Escolhe, a gente vai fazer pelo tempo 2 dessas que tem aí, escolhe 2. E, quer dizer, a última tem que ser aqui, a dica para quem quer empreender, isso é muito bom, essa é clássica do nosso podcast. Tá bom. Mas escolhe uma outra aí, ó, aleatória. Você já pensou em desistir? Várias vezes. Eu acho que se você não pensa em desistir toda hora, tem alguma coisa errada. Não tá fluindo, não tá intenso, né? Tá morto. Então tem que pensar em desistir. Tu tem que olhar pra parede e falar, vou desistir. Ele passa 5 minutos e fala, não, eu vou seguir. Se não tiver te mexendo E aí, contigo, tá qual é a errado. reflexão que você faz pra falar, não, vou seguir? Eu sou empreendedor. Eu não sei ser outra coisa. Se eu não empreender, se eu Não adianta desistir... pegar o currículo e... Não tenho o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida? Se eu não souber empreender. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem lavar prato. Eu diria com a maior humildade do mundo. A gente nem sabe fazer outra coisa. Não sei fazer outra coisa. Não sei. sabe fazer outra coisa. Não sei. É aquela sensação de tipo aquele. Tipo, seu avô que ficou. Ele morreu, anos tá? ali. Depois que a gente tirou do trabalho dele, ele morreu. Ele Caiu, acaba quebrou a o vida. fêmur, se deteriorou e foi embora assim Perde muito um pouco o rápido. sentido. Porque Muito no rápido. caso lá ele foi. Não tá atrapalhando, não vem mais e tal. Mas no nosso tem pra onde a gente ir. O Isso. empreendedor não vai ser proibido de. Cara, eu posso, sei lá, montar a barbearia do Zé, Isso aí. montar Instituto Gourmet e vambora, Isso entendeu? aí. Então, assim, acho que é exatamente isso. Eu penso toda hora, mas não consigo. Não dá, tem. não dá. Por isso que não tem que ter plano B, né? Não tem plano B, você acaba Não, saindo. e se não tiver com vontade de desistir, tem alguma coisa errada. Não tá intenso. Se não tá intenso, você não tá sendo empreendedor. Você tá fora do que ele é. Do que ele Se não realmente tem tá que no ser. pain, no gain, né? Se não tá doendo, você não isso aí. tá evoluindo, você tá ganhando. E pra gente E encerrar. qual é a última que eu tenho que fazer? Eu vou Dá fazer, maior então. dica. Então faz. Qual é manda a ver. dica que você deixa pra quem quer empreender? Se empreender pra todo mundo? A gente Eu acho que acha você não, mas qual é a dica? tem que se conhecer. Eu sou empreendedor por essência, realmente eu me identifico com isso. Eu fiz o curso do Sebrae para entender se daquelas 10 características eu tenho pelo menos 7. Né? Se você tiver certeza e você conseguir se conectar com propósito, vale. Se não, pega a tua grana, bota no investimento mais Mercado garantido, financeiro. mercado financeiro, ou se manter lá no seu emprego, porque pode provocar um problema generalizado na tua família, no teu emocional. Então você tem que ser e você tem que partir para fazer algo que te motiva, que te tenha um propósito. Senão... Conseguir tolerar risco, né? senão não é entra. modismo, né? Se tu for na onda, meu amigo, vai. É o que vai ele se falou, o lascar. cara que não tolera risco às vezes,
E por isso que ele pega o caixa já do investimento, o cara já tem que ter o capital de giro, tudo, o cara não se desesperar. Sim. Então é um cara que não está preparado a risco, tá, né? Primeiro mês, às vezes o cara entra em pânico, curto. Sim. A gente conversou isso no teu episódio. Por isso que é bom às vezes o cara ser um franqueado. Porque ele tem uma base ali. Porque eu não comecei franqueado. Você também não. Cara, não tem nem para quem ligar, né? Não, você não tem para quem ligar. Aqui não. Você sabe na né? teoria lá, eu fiz MBA em gestão empresarial e tal, você sabe na teoria como é e tal, mas cara, você não consegue preencher todos os pré-requisitos para começar. Não. Se você for esperar preencher também, você não começa. No começo, Então assim, então tem dois caminhos. Quem não está conseguindo preencher os pré-requisitos, procura uma franquia. A gente tem entrevistado muita gente de franquia aqui, batido Isso papo. aí. E eu tinha preconceito, viu? Tinha. Mas por isso que é bom você sentar e conversar. Porque preconceito é exatamente isso. Você não conhece daquilo, você já cria um pré-julgamento. Claro. Preconceito no sentido assim, franquia não, só é bom pro franqueador. Cara, eu não abriria, mas abriria uma é barbearia hoje se Sem não ser. fosse uma franquia. Não faz sentido. Eu tenho que remar muito para chegar no mesmo ponto que a franquia está hoje. É um modelo que já Por que eu vou remar sozinho? Já só é bom franqueador, não? Não, eu já cara, me convenci a que linha não. assim, eu pago 5%, você cobra R$100 por um produto, 5% de royalties. Tá, se for você sozinho, tu vai conseguir cobrar 95? Exato, não exato. vai. Você vai cobrar 70 para concorrer com Quando eu vi o você falando isso, deu uma virada de chave. A gente entrevistou também um rapaz da Oakberry, que trouxe a Oakberry pro Rio, o Diego. Eu ajudei ele no início. A gente fazia os projetos das lojas dele. Boa. Os Então, projetos de foi o episódio arquitetura. anterior, depois eu fui lá. Você vai viajar depois da gravação aqui, né? Vou Já vai viajar ouvindo o hoje. episódio, Vou ouvindo no caminho. do Diego, né? Ele fala, cara, me apaixonei pela Oakberry e agora... E ele virou master franqueado, todas as franquias do Rio tem que falar com ele. Ele tem própria. O cara vive disso, velho. O cara agora já tá criando E o cara é outros, muito bom também, Foi com você comercialmente. também, né? Entrou numa franquia para ser franqueado. Franqueado, E depois virou franqueador. Ainda tem franquia. Isso, eu acho isso muito bom. Mas eu também deixaria essa dica. Eu acho que tem que saber onde está entrando, né? Senão Tem que saber. Se conhece e se conecta. Aí eu acho que funciona. Pessoal, eu vou deixar aqui um abraço pra Tássia, da Dolce Paltrinieri. Ela mandou presente pra gente aí, pra mim e pra Cíntia. A gente postou obrigado aí pelo ovo de Páscoa. Pessoal, vai aparecer aqui o linkzinho no episódio da Dolce Paltrinieri, tá bom? O pessoal conecta lá. Vende, não é só ovo de Páscoa não, porque possivelmente esse episódio vai sair depois da Páscoa, mas ela vende chocolate o ano todo aí, brownie, etc. Aí vocês vão conseguir ver no Instagram lá todo o cardápio dela. Eu vou dar um presente também, um Vale Barbearia do Zé, pra ver se a gente dá uma melhorada. A gente não faz milagre não, mas a gente tenta. A camuflagem, tu vai dar camuflagem? Vou dar uma camuflagem pra ele. Eu vou fazer. Então eu vou te chamar de novo aqui camuflado. Não, mas aí você vai gravar de novo camuflado, pro público dizer como é que ficou. Não aceito, obrigado. Posso ir na Olegário? Na Olegário, é mais perto pra você. Fala o teu. Não, na verdade, vamos nas pressas pra você conhecer o modelo. Isso. No novo. É na Barra. Pedra de Itaúna. Beleza, Pedra tá de Itaúna. fechado. Só fala teu nome? É isso aí. Fala o nome também, tá tudo certo. Liga pra ele. Alguém vai dar uma ligada pra ele. Eu vou falar que é mentira. Não manda me ligar, não. Vou lá. É golpe. É um prazer. Tentar deixar um pouco mais moderna. Tá muito certinho, né? Muito bonitinho. Fazer aqueles desenhos. Não, tá muito criado com vó, bonitinho. A gente vai dar uma sacudida nele, vai ficar bom. Vai ficar bonito. Pessoal, foi muito bom aqui o episódio com o Thiago. Vocês sigam a gente na rede social, papo.decompadres no Instagram. Cíntia não tá aqui, mas já expliquei no início do episódio, mas é Cíntia.pamplona. Fez muita falta, Pomps. A gente tem mais uma gravação aí sem você, mas do próximo você tá de volta. Glaucio, quer deixar aí tua rede social, Instituto Gourmet? Aproveita, né? Instituto Gourmet, por quê? Fazer um lobby. Eu já fiz da barbearia do Zé pra caramba aqui. É isso. Mas entra no site lá para vocês conhecerem o negócio, quem quiser investir, quem quiser estudar, se profissionalizar na área da gastronomia, institutogourmet.com, você vai encontrar a unidade mais próxima aí da tua residência, buscando a mesma conveniência ali E a minha rede social é Glaucio Ataíde. Pessoal, vai lá, Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo, papo.decompadre, segue a gente, se inscreve no canal do YouTube. Glaucio, brigadão aí pela força. Obrigado você Te chamei. pelo Você, como é que é o camuflado? Como é o nome? Camuflagem do Zé. Não, camuflagem do veterano. Aí, isso aí foi coisa assim. O que eu fiz ontem contigo foi isso aí. Vamos pra guerra, vamos embora. 9 horas da noite, tomando um vinho, relaxado, vou viajar hoje também. Ele falou, não, ó, tô precisando de você. Eu falei, vambora, cara. Depois a gente vê o que é. Obrigado. Cíntia, representou bem, né? Acho que você vai dar o aval.
Tiago, obrigado por ter vindo. O episódio Prazer. foi incrível. Pô, acho que Tô ter a dentro. barbearia do Zé aqui é uma honra, um Papo de Compadres. Uma bela marca. Obrigado. E a cara do Rio. Isso aí. E deixa aí suas considerações, manda um beijo pra família, pra quem você quiser, pra equipe, deixa a rede social. Rede social, Barbearia do Zé. E a minha pessoal é Thiago com H, _ JPR. Acho que é isso. Obrigado pelo convite. Isso aí, curtiu? Muito, Então tá bom. muito bom. Pessoal, até o próximo aí. Obrigado, junto. Thiago. Obrigado, Glaucio. Até a Valeu. próxima. Valeu.